Oiê, sejam todos bem-vindos a mais uma aula aqui no perfil das linhas corrente. Eu sou Ana Raquel, embaixadora das linhas corrente, e na aula de hoje eu vou te ensinar a fazer esse lindo saquinho de crochê que dá para utilizar como porta-fone e lembrancinha. Nesse projeto eu estou utilizando o fio Amigo Love na cor rosa, amarela, verde e branco, e para quem não conhece o fio Amigo Love, ele é um fio 100% algodão, com o seu Tex 600, tá bom? Em cada novelinho desse tem 170 metros e a agulha recomendada é a 3,5 milímetros para crochê, mas isso vai variar do seu ponto. Caso seu ponto seja um pouquinho mais apertado, você aumenta a agulha e seja o pontinho mais folgado, você diminui a agulha, tá bom? Também vou estar utilizando agulha de tapeçaria, agulha de costura, agulha de crochê 2,5 milímetros, duas pérolas número 6, tesoura e uma cola de silicone ou cola quente. Inicio meu projeto com anel mágico e vou subir 3 correntinhas. Após fazer essas 3 correntinhas, eu laço e faço um ponto alto, tá? Vou fazer 2 correntinhas, laço novamente meu fio, passo aqui dentro do anel mágico, tiro 2 laçadinhas e deixo 2 na agulha, ficando dessa forma. Laço novamente, tiro mais 2 e agora eu vou tirar as 3, ficando 2 pontos altos juntos. Laço meu fio e dentro do anel mágico eu vou fazer novamente. Então, tiro 2, laço, tiro mais 2 e depois eu tiro as 3 laçadinhas, formando 2 pontos juntos. E vou repetir esse processo. 2 correntinhas e 2 pontos altos pegando junto, tá? Vou repetir até ficar no total de 8 bloquinhos desses. Finalizei as 8, agora eu puxo esse fio do anel mágico, prendo bem para deixar bem fechadinho e coloco ele aqui para a parte de trás. Faço 2 correntes e aqui na primeira corrente, você vai ver que tem a corrente e tem o ponto alto. Você vai prender bem no meio dele, fazendo um ponto baixíssimo, tá? E faz uma correntinha. Corto o meu fio e puxo para prender essa correntinha e formar um nozinho, tá? Coloco minha peça do lado avesso, tá? E agora vou arrematar esse fio. Eu costumo arrematar levando ele para trás e com a agulha mesmo eu consigo arrematar ele, tá? Então, eu faço o seguinte, passo aqui em algum ponto na parte de trás, puxo, formando uma alcinha e puxo novamente e aperto. Isso faz um nozinho e automaticamente esse fio já tá preso, tá? Você pode esconder aqui por baixo de alguns pontinhos ou você pode cortar. Eu vou esconder ele, ó, passando aqui por alguns pontos. Vou arrumo bem e já posso cortar esse excesso. Então, todos os acabamentos eu vou fazer dessa forma, tá bom? E vai ficar assim o miolinho. Agora, eu vou pegar o fio rosa, tá bom? E vou fazer um nozinho corrediço aqui na ponta, tá? Dessa forma. Vou pegar o miolo e em qualquer correntinha dessa, eu passo minha agulha e puxo esse fio, tá? Depois que eu puxei, eu vou subir uma, duas, 3 correntinhas, tá? Que equivale a um ponto. E vou colocar aqui dentro mais 4 pontos altos, tá? Ficando no total de 5 pontinhos. Então, tem 1, 2, 3, 4 e 5, tá? Esse fio eu coloco para a parte de trás do acabamento e ele vai ficar assim. No primeiro ponto alto, eu coloco minha agulha de frente para trás e vou pegar essa minha laçadinha e puxar, formando um ponto pipoca. Faço 3 correntinhas, laço minha agulha e no próximo a correntinha de base, eu vou repetir esse mesmo processo. Coloco 5 pontos altos, então tem 3, 4, 5, certo? Solto a minha laçadinha. Na última, aqui no último pontinho alto, coloco minha agulha de frente para trás, puxo essa laçadinha por dentro e vou subir 3 correntinhas. E vai ficar essas pipoquinhas aqui na parte da frente. Então, você vai repetir esse processo por todos os espaços, tá? Vai ficar no total de 8 pétalas, né? De 8 pipoquinhas. Finalizei aqui todas as pipoquinhas, vou fazer 3 correntinhas, tá? E bem aqui em cima, tá? Eu vou fazer um ponto baixíssimo, mais um ponto baixíssimo, e já posso cortar o meu fio. Puxo
aqui, aperto bem e ele vai ficar assim. Agora, aqui na parte de trás, é só fazer o mesmo processo de acabamento, tá? Puxa essa laçadinha. Você lembra que aqui tá o início, a correntinha e a outra correntinha. Então, eu passei por baixo desses pontos, né, desse ponto alto, e vou dar 2 nozinhos, tá? Esse acabamento é bem legal também, que dá para utilizar em outras peças, tá? Não precisa você estar costurando. Mas caso seja necessário, ou caso você prefira, você pode estar costurando, tá? Eu só dei vários nozinhos aqui, ó, unindo o, a- o fio inicial com o fio final. Agora eu corto e vai ficar assim. Agora eu escondo esse nozinho por dentro da pipoquinha e o acabamento ficou assim. Agora com o fio verde eu vou dar um nozinho também corrediço aqui na pontinha e aqui nessas correntinhas, nessas 3 correntinhas, eu vou escolher qualquer uma delas, vou passar essa laçadinha e vou fazer 3 correntinhas para subir nosso primeiro ponto alto, tá? Próximo, eu vou fazer um ponto alto, faço uma correntinha de separação e vou colocar mais 2 pontos altos no mesmo ponto, tá? Na mesma base que essas correntinhas, formando um leque. Esse fio verde inicial eu coloco para trás e ele vai ficar assim, tá? Um leque com 2 pontos. Agora eu vou fazer uma, 2 correntinhas, laço, e na próxima correntinha de base eu vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas, mais um ponto alto, formando um ponto V, vou fazer 2 correntinhas, laço, e na próxima eu volto trabalhando o meu leque de 2 pontos, tá? São 2 pontos altos, uma correntinha e mais 2 pontos altos, tá? E vou repetir esse processo por mais 3 vezes. Essa é a primeira parte e vou repetir por mais 3 vezes e vai ficando assim. Com todas as partes finalizadas, ela ficou dessa forma e vai finalizar no V. Então, eu faço 2 correntinhas e para unir, eu faço um ponto baixíssimo no primeiro ponto, mais um ponto baixíssimo para prender esse fio e já posso cortar, tá? Puxo e vou dar o acabamento nesse fio. Com os fios arrematados, o fio da cor verde, ele vai ficar assim, a nossa carreira na cor verde, tá? E agora eu vou começar a trabalhar na cor branca. Vou fazer o mesmo processo, dou um nozinho na ponta do fio, tá? E para iniciar aqui na cor branca, eu começo sempre pelo leque. Então, na correntinha, tá? Eu vou fazer uma correntinha para prender e vou fazer mais 2, ficando com 3. E agora, nesse leque, eu vou fazer um leque com 3 pontos altos, tá? Então, ó, a correntinha é o primeiro ponto, coloquei mais 2, certo? Dessa forma, vou fazer 2 correntinhas, laço, e no mesmo ponto eu faço mais 3 pontos altos, tá? Formando um leque com 3 pontos, tá bom? Olha só como ele vai ficar, tá? Faço uma correntinha de separação e vou começar a trabalhar aqui nessas alcinhas, tá? Então, aqui no primeiro espaço, eu vou colocar 3 pontos altos, 2, 3, certo? Dessa forma, faço uma correntinha de separação e dentro do V eu coloco apenas 2 pontos altos, tá? Olha só. Faço uma correntinha e no próximo espaço eu coloco 3 pontos altos, tá? Ficando dessa forma. Então, eu fiz um leque, 3, 2 e 3. E agora eu faço uma correntinha novamente de separação e já vou fazer o meu leque. Então, leque sempre vai ser em cima de leque, tá? Nessa carreira, o nosso leque são com 3 pontos. Então, eu faço 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, tá? Deixa eu mostrar a vocês como vai ficando. Esse é o meu terceiro ponto. E olha só como vai ficar aqui essa parte. Então, você vai fazer esse processo até chegar aqui no final, por mais 3 vezes. Ficando assim. Olha que lindo que fica esse square, né? Vou fazer uma correntinha e aqui você vai perceber que tem a correntinha e tem os 2 pontos. Então, no ponto do meio, eu faço um ponto baixíssimo, vou subir uma, 2, 3 correntinhas,
laço minha agulha e no próximo ponto eu faço um ponto alto, tá? Laço minha agulha dentro do leque, eu vou colocar 2 pontos, dessa forma, solto um pouquinho meu fio, vou fazer uma, duas correntinhas, laço, e aqui dentro, novamente, eu faço mais dois, então, formando um leque de 2 pontos, tá? Aqui tem os 3 pontos, certo? Então, você vai colocar apenas 2 em cima desses 3. Então, você coloca um ponto, mais um ponto. Aqui na correntinha, por baixo dela, você faz mais um ponto alto. Nos 3, você coloca apenas 2, tá? Então, você coloca 1, 2, soltar um pouquinho meu fio. Aqui na correntinha, eu faço um ponto. Aqui no meio, só tem 2 pontos, então, só vou colocar um ponto, tá? No intervalo, um ponto, certo? Olha só como vai ficando. E aqui, onde tem os 3, eu coloco 2, tá? Faço 1, 2, e no intervalo da correntinha eu faço um ponto. Aqui, cheguei no leque, como são 3 pontos, eu vou colocar apenas 2 pontos altos, tá? Ficando assim, olha só. Aqui dentro da correntinha, eu vou fazer um leque normalmente de 2 pontos. Então, eu coloco 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá? Deixa eu mostrar para vocês como vai ficando. Olha só como vai ficando aqui essa carreira de ponto alto reto, tá? Apenas pontos altos. Então, você vai repetir esse processo por mais 3 vezes. Cheguei aqui no final, olha só como vai ficando. Agora, eu vou fazer um ponto baixíssimo, a terceira correntinha, contando de baixo para cima, tá? No próximo, mais um ponto baixíssimo, e já posso cortar e arrematar esse fio. Com todos os fios já arrematados, ficou apenas o do anel mágico para a gente colocar a pérola utilizando ele. Então, pego a pérola número 6, tá? E uma agulha de costura, ou uma agulha de tapeçaria que dê para passar o fio nela, tá? Passo o meu fio dessa forma e agora vou passar esse fio, como tá aqui na parte do avesso, eu vou levar por dentro do anel mágico esse fio para a parte da frente, tá? Então, ele vai sair bem aqui no anel mágico mesmo, tá? Passo aqui minha pérola e vou levar esse fio novamente pelo mesmo buraquinho que eu coloquei ele, tá? Que é o do anel mágico, tá? Prendo bem, vai ficar assim, bem centralizada. E agora, eu vou procurar uma alcinha aqui e vou dar uns pontinhos de acabamento para prender essa pérola. Então, faço essas laçadinhas, passo a agulha por dentro, faço mais uma vez. Se você achar necessário, você pode passar aqui por baixo de alguns pontinhos, olha só, de base. Puxa bem, verifica se a pérola está bem presa e agora é só cortar esse fio, tá bom? E o nosso square vai ficar assim, tá? Vou precisar de fazer mais um square para colocar aqui na parte de trás. Então, agora vamos fazer a união dos dois squares. Com o fio rosa, eu dei um nozinho corrediço aqui na pontinha, tá? Então, você vai pegar o square, vai colocar um de costa para o outro, dessa forma, verificando se está bem alinhado, sempre alinhando leque com leque, tá? Ou essas quinas com quina, tá? Para ficar bem certinho. E com o fio rosa, você vai começar a fazer a união. Então, você vai pegar o fio e vai começar a prender pelo leque, tá? Então, eu coloco minha agulha aqui no primeiro leque, saindo lá do outro lado, puxo a minha laçadinha e aqui eu vou subir 2 correntinhas, tá? Para prender esse fio. Dentro do leque ainda, deixa eu colocar esse fio para trás para não atrapalhar, eu vou colocar mais um ponto baixo. Então, essa correntinha e esse ponto baixo equivale a 2 pontos baixos. E agora, eu vou começar a unir pegando um pontinho da frente e um pontinho de trás, e vou começar a unir com ponto baixo. Então, para cada pontinho da frente, você coloca encaixadinho com a parte de trás e vai seguir fazendo essa união até chegar lá no final. Então, você vai alinhando bem, bem certinho, que quando você finalizar, você chegar lá no leque, você vai perceber que a quantidade de pontos dá certinho, tá? Não se preocupe de ficar faltando pontos.
Se faltar algum ponto, é porque você fez, esqueceu de fazer algum pontinho, tá? Então, você vai fazer até chegar aqui. Olha só, fiz aqui, ele vai ficar assim, a união, tá? Então, cheguei aqui no leque, eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um ponto baixo, mais um ponto baixo, mais um ponto baixo e mais um ponto baixo. Então, eu fiz 4 pontos baixos aqui na correntinha do leque. E volto prendendo ponto da frente com ponto de trás com ponto baixo, tá? Não tem segredo. É só ir unindo. Então, você vai fazer isso por 3 lados. Então, a gente fez o primeiro lado, vai fazer o segundo e o terceiro, tá? Deixando apenas um lado aberto. Lembrando de quando chegar no leque, você colocar 4 pontos, tá? Ficando dessa forma, olha só. Cheguei aqui no final, fiz 2 pontos, faço uma correntinha e já posso cortar o meu fio e arrematar tanto esse fio aqui, tá? Esse fio inicial, como o final. E olha só como fica linda essa união com a cor rosa. Então, ficou apenas aqui a parte de cima, é aberta, que vamos dar o acabamento. Então, agora eu volto com o fio branco novamente, dou um nozinho aqui na ponta e vou escolher o lado que você queira que fique para trás. Passo aqui em algum ponto alto de base, tá? Puxei essa laçadinha. E agora eu vou subir 3 correntinhas. Então, faço uma, duas, três, que equivale a um ponto alto. Solto um pouquinho o meu fio, laço novamente. E na próxima aqui, no próximo ponto alto de base, eu faço um ponto alto, tá? Esse fio eu deixo aqui para a parte de trás, para não atrapalhar. E vai ficar assim. Agora, eu faço uma correntinha de separação, pulo um pontinho de base, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto, ficando dessa forma, olha só. 2 pontos altos juntos, uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo eu faço um ponto alto, no próximo eu faço mais um ponto alto, ficando esses bloquinhos com esse espacinho. Faço uma correntinha, chegou aqui, eu vou fazer 2 pontos aqui dentro do leque mesmo, tá? Olha só. Fiz 2 pontos, agora eu faço uma correntinha e dentro do outro leque eu faço mais 2 pontos, tá? Dessa forma, tá bom? Olha só, faço uma correntinha, pulo um pontinho de base e vou fazer meu ponto alto, no próximo um ponto alto. Então, fica 2 pontos altos junto, uma correntinha, um ponto de separação e mais 2, tá? E aí, você vai fazer esse processo até chegar lá no final, tá bom? Não tem segredo. É só você seguir fazendo essa sequência de pontos que no final vai dar certinho aqui o encaixe, tá? Olha só, cheguei aqui no final, deixa eu mostrar para vocês como ficou. Vai ficar esses pontinhos. Então, aqui, ó, tá faltando apenas um pontinho, tá vendo que deu certinho você fazendo dessa forma. Você faz uma correntinha e na terceira correntinha, de baixo para cima, você vai fazer um ponto baixíssimo e vai caminhando ponto baixíssimo até chegar no primeiro espaço, tá? Nesse primeiro bloquinho. Aqui você vai subir 3 correntinhas e vai fazer mais 3 pontos altos, tá? Então, fiz 1, 2 e 3 pontos altos, ficando com 4. Faço uma correntinha e no próximo espacinho eu prendo com um ponto baixíssimo, uma correntinha, e no próximo eu volto a repetir essa sequência de 4 pontos altos, tá? Então, tem 3 e vou fazer o quarto ponto alto, tá? Ficando dessa forma. Agora, você vai repetir o processo, vai fazer uma correntinha, no próximo um ponto baixíssimo, uma correntinha e no próximo fazer essa sequência de ponto alto, tá? Então, você vai fazer isso até chegar lá no final, tá bom? Cheguei aqui no final, certo? Eu fiz uma correntinha, um ponto baixíssimo, tá? E ficou assim, esses babadinhos, tá? Como eu fiz uma correntinha, um ponto baixíssimo, para fechar esse trabalho, eu faço mais uma correntinha e vou pegar aqui bem em cima na nossa correntinha, fazendo um ponto baixíssimo. Vou fazer mais um ponto baixíssimo para dar acabamento, tá? E aqui eu já posso cortar meu fio e arrematar ele. E ficou assim a base da nossa peça.
Agora, você vai fazer 2 cordão de correntinha com 40 centímetros, tá? Apenas correntinhas. Você vai fazendo as correntinhas e vai medindo. Agora, com o fio rosa, eu vou fazer a ponteira do nosso cordão. Então, eu faço o anel mágico, normalmente, como você faz de costume. Vou subir uma, duas, três correntinhas e vou colocar 2 pontos altos, tá? Então, faço um, dois, vou fazer 2 correntinhas e prendo com um ponto baixíssimo. Essa é a nossa primeira pétala da ponteira. Vou subir 2 correntinhas e vou fazer mais 2 pontos altos. 2 correntinhas, prendo com ponto baixíssimo todos os pontos dentro do anel mágico, tá? Então, você vai repetir esse processo até completar 4 pétalas. Chegou aqui nas 4, você prende com ponto baixíssimo, solta o fio, já pode cortar, tá? Agora, você puxa esse fio, prende bem aqui, ó, o anel mágico para ficar bem fechadinho e leva esse fio para a parte de trás. Então, tá o fio inicial e tá o fio final do nosso trabalho, né? O fio do anel mágico e o fio que já cortamos. Agora, eu vou dar 2 nozinhos para dar acabamento, tá bom? E vou cortar o excesso, tá? E ela vai ficar assim, uma florzinha de 4 pontas. E você vai precisar fazer 4 da mesma forma. Com todas as partes já prontas, vamos começar a montagem, tá bom? Para isso, eu vou precisar de uma agulha de tapeçaria um pouquinho mais grossinha e vou pegar o primeiro cordão e vou passar por dentro dela como se fosse uma linha de costura, tá? Pego minha peça e vou começar a fazer pela lateral. Então, aqui tá o primeiro ponto da lateral dos bloquinhos e vou fazer esse movimento de zigue-zague, né? Como se estivesse costurando mesmo a peça, tá pegando os espacinhos que eu deixei de correntinha, tá? Vou arrumando e vou fazer esse movimento de zigue-zague, tá? Um por baixo, outro por cima, um por baixo, outro por cima, até chegar lá no final. Olha só como vai ficando, tá? Cheguei aqui no final, solto o fio da agulha e vou alinhar essas pontas, tá? Para ela ficar bem certinha dessa forma. E aqui tá o primeiro fio colocado. Coloquei ele nessa lateral e agora eu vou colocar o segundo cordãozinho. Então, na parte que está o fio, né, que saiu o fio, eu não vou colocar. Eu volto colocando no outro lado, tá? Então, você vai seguir essa linha rosa, esse movimento de zigue-zague, tá? Seguindo essa linha rosa, tá bom? Olha só, você vai passando, deixa o fio aqui um pouquinho longo, tá vendo que fica da mesma posição? E aqui você vai fazendo esse movimento de zigue-zague. Coloca esse fio para cima, para não atrapalhar, e vai fazendo esse processo, tá? Lembrando que aqui tem os buraquinhos, então você vai seguir fazendo esse movimento de costura. Olha só, vou passando com cuidado para o outro não sair, tá? E aqui chegou no final, eu vou passar novamente. Tiro o meu fio da agulha e agora eu vou alinhar as pontas, tá? Para ela ficar bem certinha. Olha só. Então, aqui, ó, você vai perceber que já colocamos, então vai ficar um para um lado e o outro para o outro. O que eu faço? Para unir esses dois e não soltar, eu vou dar um nozinho nesse fio aqui mesmo, tá? Você pode dar um nozinho na correntinha mesmo, caso você não tenha deixado um fio longo, mas caso vocês tenham deixado, é só dar um nozinho mesmo para segurar, tá? Não tem segredo. Deu um nozinho, aperto bem, tá? Vou abrir aqui, ó, para deixar bem preso e posso cortar o excesso. Vou fazer isso nos dois lados, tá bom? Olha só como vai ficar com os dois lados com o nozinho, tá? Depois que você fez isso, você vai pegar essas florzinhas, tá? Pego a cola de silicone, vou passar em uma, deixa eu tirar elas aqui para não atrapalhar, tá? Passo em uma, dessa forma, espalho bem, tá? Por toda a florzinha. Pego aqui esse nozinho, ó, centralizo bem e vou colocar ele aqui, tá? Seguro um pouquinho, tá? Como é cola de silicone, ela demora um pouquinho a secar. E com a outra florzinha, eu coloco por cima, fechando e dando um acabamento, tá bom? Então, vai ficar o nozinho no meio e as duas florzinhas, um do lado e a outra do outro, tá? Fechando bem dessa forma, né? Dando um acabamento.
Segura um pouquinho e agora é só deixar secar. Então, eu vou fazer isso tanto desse lado como do outro lado também. Então, eu pego a primeira flor, passo cola, silicone por toda ela, tá? Agora, eu pego esse cordãozinho, o nozinho, ó, onde eu coloquei, que eu fiz, eu coloco aqui em cima e com a outra florzinha, né, eu coloco por cima, dando um acabamento, tá? E seguro um pouquinho para poder secar. Enquanto a ponteira de florzinha seca, eu resolvi fazer um babadinho aqui na cor rosa. Então, o primeiro passo é pegar o fio rosa, dar um nozinho corrediço, e aqui na correntinha, lembra de intervalo de um babadinho para outro, tem uma correntinha, então dentro dela eu prendi com ponto baixo, fazendo um ponto baixo. Em cima desses quatro, eu boto um ponto baixo, no próximo coloco dois, tá? Esse fio aqui, deixa eu cortar ele para não atrapalhar vocês. Olha só. No próximo, eu faço um ponto baixo. Dentro da correntinha, eu faço dois pontos baixos. Na próxima correntinha, mais dois pontos baixos. Próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, dois pontos baixos junto. No próximo, um ponto baixo. Na correntinha, dois pontos baixos. Na outra correntinha, mais dois pontos baixos e em cima do babadinho eu faço um ponto baixo, dois pontos baixos junto e um ponto baixo, tá? E você vai repetir esse processo por toda a volta, tá bom? Chegou lá no final, faz dois pontos baixíssimos e já pode arrematar o fio. E olha só que coisa mais linda ficou esse acabamento de ponto baixo aqui na nossa peça. Agora eu vou deixar secar as ponteiras e está pronta a nossa bolsinha, nosso saquinho de crochê. Gostou da aula de hoje? Deixe um comentário bem legal e não se esquece de curtir, compartilhar e se inscrever no canal das Linhas Corrente. Um cheiro bem grande e até a próxima aula!